Inteligência Orgânica de volta a mais um episódio desse podcast pessimista em relação ao futuro. Pessimista porque a gente tem que buscar a nossa inteligência orgânica no sentido de buscar qual que é o nosso papel nesse futuro de muita automação, muita inteligência artificial, e que os processos são muito rápidos e muito efetivos. Um mundo em que a gente vai ter a facilidade para muitas coisas, mas eu desconfio e me gera certa angústia em pensar em um mundo em que tudo é muito facilitado, em que tudo é muito acessível no sentido em que a gente não precisa se esforçar para conseguir as coisas, nem se esforçar para pensar o que você efetivamente pode ter se você conseguir. E ele é pessimista por isso. Roberta, eu adoro quando eu recebo pessoas da sua área aqui no programa, e agora a gente já está, já tem mais de 10 episódios, então eu já posso dizer que esse é um podcast consolidado, porque ele é o podcast de maior prestígio e menor audiência da internet. Adoro esse slogan, porque eu consigo sempre reunir pessoas que eu acredito que contribuem para a evolução e para a manutenção da inteligência que é orgânica, que é aquela que sai e inspira seres humanos, né? Sai de e inspira outros seres humanos. E que bom que a gente vai falar desse tema aqui, que é educação, porque a educação é o caminho para isso. Portanto, por você ser uma especialista em educação, agradeço demais a sua presença aqui, bem-vinda. Estou feliz. Eu digo sempre que ele é um podcast pessimista e o nosso convidado tem o papel de trazer aqui a esperança, a visão otimista sobre esse futuro. E quem trabalha com educação, especialmente aquelas que estão dentro da sua área de atuação, da sua experiência, que é a educação da infância, né, da juventude, da primeira parte da vida ali, será que essa mensagem otimista vem de você? Seja muito bem-vinda. Olá, é um prazer estar aqui com você. E eu já vou começar dando pitaco aqui, dizendo que eu acho que não é pessimista, é realista a sua fala. Eu diria que é muito mais realista do que pessimista. E eu gosto, por que eu gosto de ser realista? Porque se a gente conseguir, por mais duro que seja, enxergar a realidade como de fato ela é, a gente vai conseguir fazer os ajustes necessários para melhorar o que é possível de ser melhorado. Uhum. Então, eu nem acho que é pessimista, não, porque até parte do que você disse que talvez venha pela frente aí, um mundo em que a gente tenha tudo pronto, né? Clicou, apareceu, tudo é personalizável. Uhum. A gente já vive isso hoje, principalmente com as crianças e pré-adolescentes que já nasceram com o mundo todo personalizável. E nós estamos vivendo o efeito disso. As crianças, desde muito pequenas, não estão conseguindo se relacionar, ter o prazer de explorar o mundo. Nós nunca tivemos um índice tão grande de adolescentes que têm questões de ansiedade, depressão, que atentam contra a própria vida. Tem uma estatística recente que saiu que mostra que em pouquíssimo tempo, pela primeira vez na história da humanidade, os jovens morrerão mais de suicídio do que de alguma doença. Tá brincando. Ou seja, já temos aqui um cenário que nos dá uma boa prévia do que é a ilusão de um mundo em que não há frustração, não precisa de esforço, tudo é acessível. Isso não preenche a necessidade do ser humano de se desenvolver, de conviver, de interagir, de vencer desafios. A felicidade completa o tempo todo, que muitos pais procuram para os filhos. Nós temos uma demanda enorme no SOS Educação de famílias que pedem ajuda para escolher a primeira escola dos filhos. E a gente acompanha de perto uma angústia dessas famílias, uma necessidade de acertar a escola perfeita para que o filho seja feliz. E não existe isso. Primeiro que não existe escola perfeita, porque a escola é serviço, não é produto, né? Uhum. Então, já por definição, não existe perfeição em serviço, porque ele é construído enquanto ele vai sendo prestado. Certo. E ele a entrega é por seres humanos. Então, assim, não existe perfeição. Esse é um ponto. O outro ponto é que
por melhor que seja a escola, cada criança, cada adolescente, cada aluno vai ter um tipo de interação diferente. Eu falo que é meio igual perfume, né? Porque você cheira o perfume no frasco é uma coisa. Cada pessoa que põe aquele perfume, você sente diferente o odor que exala ali, porque ele interage com o corpo. E é a mesma coisa, uma criança numa escola que teoricamente é uma escola maravilhosa, que funcionou para o filho do vizinho, para o filho da sua prima, pode ser que aquela criança não se adapte ali. Então não tem como você acertar 100%, não existe isso. Esse é um ponto. O outro ponto, não existe felicidade o tempo todo. Não existe. E não existe felicidade que alguém entrega para uma outra pessoa. Mesmo para a criança pequena, essa é uma construção dela. Né? Então, assim, não tem como eu encontrar uma escola que seja perfeita e que todos os dias eu vou buscar meu filho lá e ele vai estar pulando de alegria, 100% feliz. E felizmente não existe. Porque a construção de um ser humano que vai dar conta da vida real passa por viver pequenas frustrações, enfrentar desafio, né? Enfrentar ali as dificuldades de uma convivência, especialmente hoje em dia, né? Que é a primeira vez que as crianças descobrem Sim. que elas não são as únicas e que existem outros seres humanos que querem a mesma coisa no mesmo momento, é quando elas vão para a escola, porque as famílias estão muito menores hoje. E vocês são quantos irmãos? Eu sou filho único de pai e mãe, e eu tenho 4 irmãos de partes separadas. Tá. De pai biológico, pai padrasto. Aquilo dos meus, os seus, os nossos? Eu sou filho único e tenho 4 irmãos. Tá. Então, e aí se você pensar nos seus pais, eles tiveram quantos irmãos? Minha mãe, 2 cada um. Então, aí você pensar seus avós, eles tiveram... Meu avô era o caçula de 12. Então, olha a diferença, né? De 12, aí você vai diminuindo. E você tem quantos filhos? Eu tenho só uma, Então. Alice. E a gente vai ficar só nela. Então, e hoje, quando a gente está dando palestra, assim, seja o tamanho que for o público, a gente adora fazer isso, de levanta a mão, quantos filhos seus avós tiveram? Quantos filhos seus pais tiveram? Quantos filhos você tem? E assim, não é que vai diminuindo devagarinho, é uma queda brusca. E em pouquíssimas gerações. Então, nossos pais, nossos tios, nossos avós, eu sou de uma família de 4 filhos, nós aprendíamos em casa desde quando a gente chegava da maternidade, isso quando eu já não nascia em casa mesmo, né, que às vezes nem para a maternidade a mãe ia, a gente aprendia que o mundo é feito de momentos em que a gente precisa aprender a compartilhar. A gente dividia sapato, né? Que passava do irmão mais velho para o mais novo. Eu falo que se você for conversar com seus tios, todos eles tiveram, o mais novo teve uma camiseta bege, que era a camiseta vermelha do irmão mais velho, que foi sendo lavada, passada por irmão chegou bege lá na ponta, mas a gente aprendia dentro de casa. Só tinha uma TV quando tinha, só tinha um banheiro, né? Então a gente aprendia que compartilhar é parte da vida e a gente... Inclusive, aprendia, sem que ninguém precisasse sentar a gente ali para ensinar, a gente aprendia a compartilhar a atenção dos adultos, porque eram todos os filhos ali para a mãe, o pai, quem estava cuidando da conta. E hoje, nossas crianças chegam na escola e levam um susto, porque elas descobrem que aquele mundo todinho preparado para ela, na verdade, ele não existe. E aí começa o desafio, que é super saudável e positivo que a criança viva, né? De aprender a conviver, às vezes ter que abrir mão, às vezes chegar em casa triste, porque hoje tem acontecido muito isso. A colega falou que não quer mais ser a melhor amiga dela. E aí as mães mandam pra gente, o que eu faço? Minha filha tá triste. A melhor amiga dela falou que não quer mais ser a melhor amiga dela, que agora ela é a melhor amiga da outra criança. Eu tô pensando em ligar pra mãe dessa criança, eu vou lá na escola, ver o que a escola pode fazer. E a gente fala, não mãe, essa é uma oportunidade única da sua filha aprender que na vida ela vai ter momentos em que ela vai se decepcionar, que temporariamente uma pessoa não vai mais falar com ela, que um amigo não é uma pessoa com a qual você vai viver a vida toda, e um momento para ela descobrir os outros colegas ali da sala, da escola. E nós como pais, às vezes, sentimos uma obrigação de de dar um conforto para ela, né? De querer consertar ver isso como um problema. Isso, é como que eu conserto para ela não sofrer, que é o tal também que uma outra
Uma outra ponta disso é quando morre o peixinho do aquário, aí escondido, o pai corre lá, compra o peixinho igualzinho, põe no lugar. Mas, gente, é a oportunidade dessa filha descobrir que a vida é passageira, né? Que vai chegar um momento que não está mais ali, que a gente vai sentir falta, mas que vai dar tudo certo, que a gente vai superar. Os adultos hoje, por viverem nessa angústia de querer dar para o filho tudo o que eles não tiveram, e nessa ilusão de que tudo que nós temos de dores, de incertezas, de medos, foram nossos pais que criaram ao nos darem uma infância em que nós não éramos ouvidos 100% do tempo. E aí a gente fica nessa ilusão e a gente fala, não quero fazer igual com meu filho. Que é um dos sintomas de uma população altamente terapeutizada, ou seja, que passa por processos de tratamento psicológico e acaba encontrando essas culpas, mas... ou seja, é um problema também que a gente tem muita gente que faz terapia hoje? Sim. Sim. Então, e é muito legal. E essa é a parte que eu gosto, das pessoas irem atrás, de se conhecer, de buscar ali seus traumas. Mas o que está passando batido é que, felizmente, nós superamos... assim, ainda existem trabalhos a serem feitos, mas, de forma geral, as pessoas hoje entendem que ouvir a criança é importante, que entender o que ela está sentindo e que tem uma riqueza ali que elas trazem na fala, na interação e que nós, muitas vezes, nós não tínhamos isso na nossa infância, nossos pais de maneira alguma, né? A criança não era ouvida, não dava palpite nenhum, não opinava e a gente mudar isso é muito legal, incluir... Mas a gente, às vezes, escuta a criança e já quer dar uma resposta então, para ela. Porque o que eu estava falando é assim, nós que hoje somos pais, hoje a gente tem um contato mais pleno, ou um entendimento maior, uma capacidade de se consultar com o chat GPT da vida que vai dar uma leitura dos nossos sentimentos. E a gente quer evitar que os nossos filhos tenham os mesmos traumas que a gente. E por ter essa consciência maior hoje, a gente quer... trazer esse mundo mais confortável para as crianças e acaba acabando com a saúde mental delas. Então, porque a gente acaba pendulando desse ponto em que as crianças não eram ouvidas, não participavam, não eram consideradas, nós pendulamos para o outro extremo em que nós esperamos que a criança explique seus sentimentos, entenda o que está sentindo, supere aquilo e fique feliz, nem que para isso eu tenha que ir lá falar para outra mãe que o filho dela precisa gostar do meu filho. Então, assim, é muito louco o que está acontecendo, porque, na verdade, essa dor, esse medo da solidão não é da criança, é do próprio pai, da própria mãe. E algumas coisas que nós vivemos na infância realmente precisam ser banidas. Por exemplo, bater numa criança não faz o mínimo sentido. Eu até hoje não achei alguém, porque tem gente que fala, não, mas às vezes um tapa é bom. Não, eu quero alguém que me convença de que tem uma situação em que bater numa criança é a resposta. Não existe, porque não tem como você bater. Não, mas eu apanhei e nem por isso eu cresci traumatizado. Ah, não, você está achando que bater resolve e você não cresceu traumatizado, né? Quantas mulheres apanham em casa e acham que é normal, porque se meu pai batia em mim, né? Claro que quem me ama pode bater em mim, é um jeito de mostrar amor. Ou pior, meu pai batia na minha mãe, né? Exatamente, e era uma forma de amor, não era, não tem como. E outra coisa é que a gente não quer que uma criança tenha medo do pai e da mãe, a gente quer que tenha respeito. Então, assim, o bater não faz sentido algum, mas nossos pais fizeram o melhor que eles puderam com o que eles tinham. Eles não tinham acesso à informação que nós temos hoje. Então, eu acho que isso do que ficou, que todo mundo está realmente patologizando sentimentos, é porque a gente está numa era de extremismos, né? Tudo a gente coloca ali uma lente que toma um tamanho, mas a parte boa é essa, vamos para a terapia, deixa eu ir lá descobrir. Mas querer colocar a criança na terapia, porque ela chegou em casa e falou que ela não foi convidada para a festa de aniversário, senão ela vai ficar traumatizada, é tirar dessa criança a oportunidade dela construir um alicerce sobre o qual ela vai
viver e onde ela vai encontrar força, recurso para ela lidar com a realidade da vida. Que não tem como, não existe uma vida sem desafios, não existe. E a gente querer criar um ambiente totalmente sem frustração e sem desafio, a gente tira dessa criança a oportunidade para ela se desenvolver. E não tem como ela chegar na escola e ela dar conta do desafio de conviver, de aprender, porque não tem como. Não tem como o processo de aprendizagem formal ser divertido e prazeroso o tempo todo. Não tem como. Por isso que a gente precisa, sim, ajudar as crianças, os adolescentes a desenvolverem a motivação, mas, em paralelo, eu tenho que ajudar a desenvolver determinação, porque vai ter dia que vai faltar motivação. E aí vai ter que ser na força do ódio mesmo, na determinação que eu vou fazer essa tarefa hoje. Maravilha. Mas, Roberto, vou voltar no começo, porque se o meu pessimismo ele é realista sobre o futuro, qual que é o teu? Você é uma otimista, ou seja, eu sei que no seu trabalho, e queria que você contasse aqui para quem nos ouve, desde quando você desenvolve esse trabalho, quanto tempo que você está dentro da educação com esse olhar, né, para o futuro dela, ou para a correção do presente, se é que a eterna correção do presente, porque o perfeito não existe, como você mesmo falou, mas, cara, a partir daqui, para onde a gente vai? Existe uma possibilidade da gente olhar com bons olhos o que está acontecendo, ou realmente esse cenário é fatalista? A gente está num momento em que, caramba, velho, dá vontade de pare o mundo que eu quero descer. Não, eu acho que, assim, a vida, ela é cíclica, né? Então, eu acho que a gente vai passando por ciclos em que, às vezes, a gente chega em momentos que parece que tudo tá errado, tudo tá complicado, que a gente está caminhando por uma catástrofe, mas essa própria visão e esse sentimento movem as pessoas a buscar caminhos para tornar mais leve essa caminhada. E é nesse de buscar caminho que a gente vai conseguindo aliviar o que parece catastrófico demais. E aí a minha visão do futuro tem muito a ver com a minha história de vida, que eu fui uma criança que enfrentou muitos desafios. Então, eu tive uma paralisia cerebral no momento do meu nascimento, e a informação que os médicos levaram para os meus pais foi de que eles deviam se preparar, porque eu ia ter uma vida de muitos desafios, que provavelmente eu ia ter dificuldade de fala e audição, e que a única certeza que eles podiam dar para os meus pais é de que eu, quando entrasse na escola, teria dificuldade de aprendizagem. E que as outras sequelas, meus pais teriam que descobrir conforme eu fosse crescendo. Então, assim, hoje, que eu sou mãe, eu imagino o que é para um pai e para uma mãe ouvir isso e falar, toma, leva e descobre lá, o que mais, fora isso que eu te falei. Uma sentença. Né? E aí, quando chegou a fase que eu deveria começar a andar, meus pais perceberam que tinha alguma coisa errada, e só então eles foram procurar os médicos, que descobriram uma sequela muito grave que eu tive nos membros inferiores. Aí eu comecei uma série de cirurgias nas duas pernas, eu ficava com gesso do pé até aqui em cima, então eu não pude ir para a escola na educação infantil. Eu fui para a escola pela primeira vez, eu tinha 7 anos, o ano letivo começado, e meus pais, felizes da vida, foram me matricular na escola, porque afinal de contas eu comecei a andar, não tinha mais nenhuma cirurgia pela frente, e quando nós chegamos na primeira escola, o que nós ouvimos foi não. Um não bem redondão. Não queremos a Roberta aqui, porque dá para ver, pela fragilidade dela, que ela não vai conseguir acompanhar. E ela vai atrapalhar os nossos alunos, porque isso já era quase meio do ano letivo, que foi quando eu saí, terminei lá o tratamento da última cirurgia e pude ir para a escola. Então, o primeiro ano já está em andamento aqui na escola e a Roberta vai atrapalhar nossos alunos, porque dá para ver que ela não vai conseguir aprender. E felizmente, meus pais não desistiram de mim, porque a escola tinha o direito de falar isso, e nós voltamos para casa. Mas meus pais não desistiram de mim e foram procurar uma outra escola. E lá eles pediram a oportunidade de eu frequentar, e eles se comprometeram em serem parceiros da escola e ajudar a escola a encontrar os caminhos para que eu pudesse aprender. Então, assim, aqui já fica um ponto que se a gente comparar com os dias de hoje, é muito forte isso. Ao invés de chegar na escola e falar,
exijo que você aceite meu filho, porque existe uma lei que fala que você tem que aceitar. E começar a vigiar a escola, porque eu acho que ela não vai saber o que ela faz, e colocar defeito. E, inclusive, tornar a criança insegura, porque se o pai e a mãe estão inseguros, essa criança não tem como ficar segura lá dentro da escola. Ao invés disso que meus pais fizeram, vamos juntos descobrir aí como que a gente consegue ajudar para ela conseguir aprender. Entrei nessa escola e foi lá que eu descobri a minha paixão pela educação, porque eu amava ir para a escola. Eu tinha que faltar algumas vezes para fazer fisioterapia, consulta médica, e quando era na hora da aula, minha fisioterapia, eu chorava, porque eu sabia que meus amigos estavam lá aprendendo e eu estava ali perdendo aquele conteúdo. E aí, quando eu cheguei na 5ª série, né, no tempo em que a gente começava a aprender inglês na 5ª série, que hoje é no Fundamental 2, o 6º ano, teve uma surpresa geral na escola, porque eu tinha muita facilidade para aprender inglês. E aí, a coordenação e a professora, eles chamaram meus pais para dizer que eu tinha uma facilidade muito grande para aprender inglês e perguntar se em casa tinha alguém me ajudando. E, assim, outro ponto importante aqui, a escola que chama os pais para contar coisas positivas sobre uma criança. Coisa rara. E a gente precisa, né, pensar nisso como... não é mesmo que eu posso chamar os pais também para contar uma coisa legal? Pequenos avanços. Bom, meus pais foram para essa reunião e explicaram que não tinha ninguém me ajudando. Isso foi lá em 1975, 76. Não tinha onde ouvir inglês, aprender inglês. Não tinha. Mas, e meu pai é um pedreiro, que estudou até o 3º ano de escola. Minha mãe é uma dona de casa que fez até o 4º ano de escola. Pessoa simples. E a tua era escola pública? Escola municipal pública. Escola municipal lá em São José dos Campos, que é a minha cidade querida. Até hoje eu vou na escola, vou lá, faço palestra para as famílias, assim, a minha base está lá naquela escola, a Escola Municipal Professora Maria de Mello. Aí, meu pai saiu dessa reunião e foi bater de porta em porta em vários cursos de inglês, porque ele pensou, se a escola apontou que eu tinha um talento, ele precisava ajudar para que eu pudesse desenvolver esse talento. Só que era assim, impensável, impossível para ele, com um salário de pedreiro, sustentando uma família de 4 filhos, pagar por um curso de inglês. Ele simplesmente não podia, não era nem alguma coisa que a gente imaginava. Mas ele não desistiu, até que ele achou um curso de inglês que aceitou a proposta dele, que era... ele ofereceu os serviços de pedreiro para fazer manutenção no prédio da escola em troca da minha bolsa de estudos. E isso impactou toda a minha vida. Quando eu tinha 17 anos, eu passei para a faculdade que eu escolhi, que é letras. E fui fazer letras porque eu amava língua portuguesa, gramática, análise sintática, até hoje eu amo isso. E pensei que eu ia ser professora de português, depois eu me apaixonei por literatura e no fim, como eu já falava inglês, quando me formei, ganhei uma bolsa de estudos para fazer uma especialização na Inglaterra. Em formação de professores para ensino de inglês como língua estrangeira. E aí eu fui para Hastings, na Inglaterra, fiz esse curso. Quando eu terminei a especialização, voltei para o Brasil. E por uma coincidência da vida, fui morar em Santa Catarina, em Florianópolis, por uma questão de uma oportunidade de emprego que apareceu na época. E lá eu coordenava 4 unidades de uma rede de escolas, que foi a pioneira em levar o computador para dentro da escola. Quando eu vi o computador na escola, aquele PCzão enorme lá, nossa, eu me apaixonei, eu adorava descobrir, explorar, não tinha ninguém para me ensinar como é que mexia, mas eu descobri, explorava, e eram 4 unidades, e tinha um técnico de informática, eu nunca contei isso, eu lembrei disso agora, que só ele que sabia mexer, era, sabe assim, tipo, o Deus da escola, porque ele sabia mexer no computador. Eu ia lá, tentava fazer as coisas, enroscava, travava tudo. Eu ligava na outra unidade e às vezes ele não atendia, estava muito ocupado. Eu pegava meu carro, saía, para quem é de Florianópolis vai saber, saía da Avenida Rio Branco, ia lá na Beira-Mar, ia lá na sala dele, eu vim aqui perguntar uma coisa para você. Travou o que eu tenho que fazer? Ele falava, pegava meu carro, voltava, fazia. E ali eu descobri a tecnologia. E também eu comecei a corrigir as provas dos candidatos ao mestrado e doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina, as provas de inglês. Eles terceirizavam a correção dessa prova para mim. E aí eu comecei a ter contato com a Universidade Federal de Santa Catarina, que foi uma das primeiras universidades do Brasil a receber internet de alta velocidade.
naquele tempo em que a internet era aquilo que você conectava o fio, ouvia aquele barulhinho. Anos 90. 1990, final de 95, começo de 96. Uhum. Então, eu via a internet na universidade. Aquele tempo em que a gente entrava na internet. E sabe que tinha uma né? igual uma lista telefônica, Sim. que lá tinha o endereço dos sites. Então você entrava na internet, você falava, quero um site de educação. Aí ia lá na letra E. Aí tinha que digitar lá, https, Não completava automático, né? No Netscape, Alta Vista. Exatamente. Errava uma letra lá, tinha que digitar tudo de novo. E aí eu vi aquele mundo maravilhoso da internet, que hoje, quando eu olho para trás, eu lembro que para mim parecia os Jetsons, mas hoje, quando eu olho, parece muito mais os Flintstones, né? Mas aí eu tive uma ideia e eu criei um projeto integrando a tecnologia que levava a possibilidade do ensino de inglês para mais pessoas. Só que foi tão inovador esse projeto, lá em 1996, que o Jornal Diário Catarinense fez uma matéria. Aí quando eu vim para cá, para São Paulo, passar final de ano com a minha família, um jornal fez uma matéria também. E eu recebi um convite para trabalhar numa empresa de integração da tecnologia na educação que estava chegando no Brasil. Fiz uma carreira, entrei nessa empresa como assistente pedagógico, depois gerente. Qual que era? Na época, ela chamava Future Kids. No Brasil, o pessoal falava Future Kids. Né? Sim. E lá eu fiz uma carreira, fiquei 18 anos, viajava o mundo buscando experiências bem-sucedidas na educação e vinha para o Brasil e implantava projetos de tecnologia na educação em escolas públicas do Brasil inteiro. E aí chegou um momento que eu tive a impressão, a sensação de que eu já estava cumprindo o que até hoje é a minha missão, que é devolver para a educação a oportunidade que ela me deu. E aqui tem um ponto que eu quero falar também, que assim, como que é uma escolha que a gente faz e muitas vezes a gente vai no piloto automático e não percebe que você não é o que fizeram para você. Você é o que você escolhe fazer daquilo que fizeram. Então, para mim, aquela primeira escola que me recusou, quando eu falo isso, ainda me dá vontade de chorar. Porque o meu pai faleceu durante a pandemia de Covid. Ele estava num processo de Alzheimer que estava começando a ficar mais grave. E ele confundia algumas pessoas. Às vezes ele achava que ele tinha que pôr roupa para ir trabalhar, que estavam esperando ele na obra. Então ele tinha alguma confusão já, mas ele não esquecia e contava do dia que ele chegou comigo na escola e que a escola falou, não, aqui não, porque ela vai atrapalhar. Aí ele falava assim, e olha minha filha, a Betinha, olha o que ela faz hoje. Ela faz a diferença na educação e viaja o mundo inteiro. E para mim, então assim, a minha missão na educação eu cumpro na educação eu devolvo o que a escola me deu. Aí alguém pode falar assim, nossa, mas você lembra que você foi rejeitada por uma escola? Sim, mas eu sou o que a escola que me aceitou fez comigo. Na parceria entre minha família e a escola, eles conseguiram me provar que eu era capaz de superar meus desafios. Eu sou o resultado da parceria entre família e escola. Então, a minha missão de vida é devolver isso para a educação. Então chegou esse ponto que eu pensei, acho que eu estou cumprindo minha missão, agora eu quero realizar meu sonho. E o meu maior sonho de vida era a maternidade. Então, quando eu achei que estava na hora de realizar o sonho, eu de novo tive o mundo olhando para mim dizendo, não, você não. Porque o que todos os médicos diziam era que eu não teria problema para engravidar, mas que eu provavelmente não conseguiria levar uma gestação até o final, pelas sequelas que eu tenho da paralisia cerebral, não tenho uma estrutura física para aguentar o tamanho, o peso do bebê. E eu fiquei um tempo bem impactada tentando processar essa informação até o dia que eu pensei que aquela mulher, para quem de novo o mundo estava falando, não, você não, era a mesma pessoa que foi a criança para quem disseram, não vai ouvir, não vai falar, não vai andar, não vai aprender, vai atrapalhar os alunos na escola. E eu tinha conseguido superar tudo isso, então eu decidi que eu ia tentar realizar meu sonho. Engravidei, foi uma gravidez super difícil do 5º mês em diante, de altíssimo risco. Todos os meses eu tinha que tomar uma decisão ali, entre antecipar uma cesariana para minimizar meu risco de vida, ou seguir adiante para minimizar o risco de vida do bebê. E todo mês eu falava, vamos mais um pouquinho, e cheguei até o dia 30 de junho de 1989, quando a minha filha Thaís nasceu. Eu realizei
realizei meu sonho da maternidade e eu falo que lá atrás, quando ela era criança, eu achava que eu estava realizando o meu sonho da maternidade. Mas, conforme o tempo foi passando, o mundo foi dando suas voltas, né? Que eu falo, o mundo não gira, ele capota, né? De vez em quando joga a gente longe nessas capotadas. E nessas reviravoltas do mundo, eu descobri que a Thaís era muito mais do que a realização do meu sonho da maternidade. Que ela era, na verdade, a minha possibilidade, que eu nunca teria imaginado sozinha, de poder cumprir a minha missão de devolver para a educação que ela me deu, em parceria com a minha filha. Então, o SOS Educação foi uma criação da Thaís. E hoje, juntas, nós fazemos esse trabalho. Nós somos especialistas na relação família-escola. Fomos juntas estudar neurociência cognitiva nos Estados Unidos. E foi lá, na neurociência cognitiva, que eu descobri que eu sou o resultado da parceria entre família e escola. Porque a neurociência cognitiva comprovou que a expectativa positiva que os adultos responsáveis, família e escola, passam para uma criança em relação à capacidade que ela tem de superar desafios, essa expectativa positiva da família e da escola, dos professores, tem um poder tão grande que chega, inclusive, a mudar o cérebro fisicamente. E hoje, a minha grande preocupação é que no super proteger, do fato de tentar se antecipar, não deixar que as crianças enfrentem desafios, sejam crianças típicas ou atípicas, crianças e adolescentes com ou sem deficiência, nós estamos tirando deles as oportunidades de construir conexões cerebrais que vão permitir que eles consigam superar os desafios que eles vão ter. Então, assim, diante de tudo isso que eu vivi, que foi um cenário muito pessimista, que várias vezes tentaram colocar para o meu pai e para minha mãe, e que eles nunca deixaram que esse cenário fosse a definição do que aconteceria na minha vida, é assim que a minha vida é naturalmente. Eu amo desafios. Quando alguém chega falando para mim, agora tem um problema aqui que esse não tem jeito. Eu falo, gente, não existe um problema que não tem jeito. A gente tem algum caminho aí que a gente tem que achar. Nem que seja descobrir, tá bom, deixa isso aqui, então vamos mudar de rota, porque essa pedra aqui não tem como tirar. Mas eu sou otimista porque eu herdei do meu pai o otimismo e porque eu só estou aqui hoje formada em letras, com essa especialização em formação de professores para ensino de inglês como língua estrangeira. Eu fiz uma pós em marketing na FGV. Depois eu fiz uma complementação dessa pós nos Estados Unidos. Eu fiz uma pós em gestão de pessoas na FGV. Estudei aprendizagem cooperativa na Universidade de Minnesota e eu estudei neurociência cognitiva junto com a minha filha nos Estados Unidos também. E eu hoje estou terminando uma pós em TDAH e não vou partir dessa vida sem fazer um mestrado que eu tanto sonho. E por mim, eu não vou parar de estudar nunca. Mas eu sou aquela pessoa que lá atrás disseram, não vai aprender, vai atrapalhar os alunos. Entendeu? Então, assim, eu gosto de ser realista, porque a partir do momento que meus pais faziam isso comigo também, eles nunca esconderam de mim que eu tenho uma deficiência, que eu tinha limitações. Então, assim, não é que eles fizeram de conta que minha deficiência não existia. Eles faziam questão que eu entendesse que eu não conseguia correr, eu não consigo subir uma escada se eu não tiver corrimão ou alguém para me ajudar. Eu caía com muita facilidade. Hoje em dia eu aprendi a lidar com isso no sentido de entrar em algum lugar e escanear tudo, porque ainda, para mim, assim, em algumas situações, o cair ainda eu aprendi. Eu caio, tem que levantar e continuar. Mas o que meus pais me ensinaram bom, você tem isso aqui, você precisa de ajuda. Mas não significa que você é menos capaz do que outra pessoa. Sim. Então, eu acho que essa visão realista de saber quem eu sou, saber que eu tenho limitações, também me faz mais flexível ou mais humana, no sentido de saber assim, bom, sozinho eu não vou em lugar nenhum. Né? Eu sou resultado de todo mundo que passou pela minha vida até hoje. E para toda situação existe um caminho que a gente precisa encontrar uma saída ali. Mas não sem desafios, sem frustrações, sem entender que, não, isso não dá para mim. Então, por exemplo,
Eu falo que eu tive a sorte de nascer numa época que não existia tanta cobrança em cima da escola, porque a escola fez o melhor que ela pôde, que na verdade era o melhor para mim. Eu acho que se eu fosse criança hoje e fosse ser matriculado numa escola, como a minha deficiência física é muito visível e muito forte, provavelmente iam falar assim, bom, está dispensada da educação física. E lá no passado nunca ninguém pensou em me dispensar da educação física. Você fazia? Eu fazia. E a professora, quando era alguma coisa que eu não ia conseguir fazer, ela falava assim para mim, olha, eu preciso montar os equipamentos, porque hoje vão jogar vôlei. Eu preciso arrumar tudo, puxar ali, colocar as coisas, dividir a quadra e tal. Você me ajuda? Aí, enquanto isso, ela punha a minha turma, a minha classe para correr, para aquecer, correndo em volta da quadra. Aí ela falava assim para os meus colegas, a última volta não é correndo, é andando, porque eu preciso que vocês retomem, né? Aí eu ficava ali ajudando a professora. Hoje eu lembro disso, era um gênio. Aí daqui a pouco ela falava, agora você tem que ir com eles para fazer o que eles estão fazendo. Mas era a hora de caminhar. Então eu caminhava, eu chegava junto com eles, eu tinha a impressão que assim, mas eu faço o que todo mundo faz. E ali, em várias oportunidades isso aconteceu. E em casa também, assim, a minha irmã tinha que lavar louça, tinha que arrumar a cama, a gente tinha que ajudar em casa, eu também tinha que fazer isso. Eu imagino que hoje um pai e uma mãe, achando que está ajudando, diria, não, né, para ela é mais difícil, como que ela vai lavar a louça? Ah, meu pai adaptou um banquinho, colocou lá, arrumou um jeito. Eu me sentia assim, não é que eu me senti igual, porque eu falo que o desafio dos pais é ensinar para os filhos que eles não são iguais. Não são, todas as pessoas são diferentes, não são iguais. E aí é uma base, eu acho que onde dá ruim, porque a gente tenta ser ou politicamente correto, ou ensinar o respeito para os nossos filhos, dizendo, olha, você tem que respeitar, porque todo mundo é igual. Não, é o contrário. Todo mundo é diferente, inclusive você, minha filha, você é diferente das outras pessoas, mas isso não te faz menos capaz. Uhum. E a expectativa positiva, na verdade, ela muda o cérebro quando você transfere isso para a prática. Então, se você acredita que mesmo com a minha deficiência eu consigo lavar louça, arrumar a cama e participar da aula de educação física como as outras crianças, então a sua expectativa positiva está transmitida para mim ali. O poder da educação mora em tudo que você falou, que eu achei brilhante aqui, estava aqui vários momentos que eu estava vendo como é forte uma história de superação, né? Sempre a gente, que é ser humano, vive em torno da sua jornada do herói, né? Em que a gente consegue chegar nos lugares a partir das dificuldades que a gente vive e como que isso hoje em dia talvez seja deixado de lado muito no que a gente pensa da educação formal por uma overdose de informação, né, Roberta? Por a gente estar exposto. Eu chego numa escola, o pai chega na escola hoje com muito ruído, ou seja, com muito achismo, muita gente chegando e dizendo que ouviu isso e às vezes embasado e aquilo, e às vezes tem verdade, porque o SOS Educação, que você é brilhantemente uma das metades, né? Depois eu vou receber aqui também a Thaís para ouvir o lado dela da história. Isso. Mas ele é um pedido de socorro dos pais, talvez, e ele briga, Roberta, pela atenção, ou ele chega nos pais da mesma forma que a desinformação, da mesma forma que o outro lado, né? E claro, nós que estamos nesse mundo que hoje em dia você só existe se você existe no mundo digital também, a gente briga por esse espaço e é uma briga cruel, uma briga difícil. É uma briga que é difícil a gente manter a expectativa positiva. Então, mas aí chega no ponto que eu falei pra você, que vai ficando tão ruim pra todo mundo que as pessoas começam a procurar alternativas. Isso. Por isso que eu falo que não é pessimista, é realista. Por exemplo, o momento que nós estamos vivendo hoje. Muitos professores estão desistindo da carreira. Nós já vínhamos, eu e a Thaís, falando isso, porque nós fazemos um trabalho com gestores de escola do Brasil inteiro também.
que já há alguns anos nós vínhamos ouvindo nos eventos internacionais dos quais nós participamos, que a gente chegaria num ponto de escassez de mão de obra na educação, porque os professores estão desistindo da carreira. Porque eles estão adoecendo pela falta de respeito, falta de valorização, essa falta de respeito por parte dos alunos, por parte das famílias, e essa desvalorização de forma geral por parte de governo, por parte de uma sociedade toda, e que eles iam começar, já em alguns países isso já estava acontecendo, e nós começamos a falar para a escola, faz um plano de carreira, começa a ter possibilidade para o seu professor se reabastecer, se reequilibrar emocionalmente, porque nós vamos chegar a um ponto que eles vão começar a desistir. E hoje nós estamos vivendo isso. Essa semana nós atendemos várias escolas, algumas delas perderam 2 pessoas da coordenação no mesmo dia, uma outra começou o ano letivo com 70% dos profissionais ali, dos professores, tendo que contratar novos porque os outros saíram, e uma quantidade enorme de afastamento por questões de saúde mental. Então esse é um ponto que está ruim para os professores. O gestor de escola tem que dar conta da legislação, dos professores, dos colaboradores de todas as áreas, das famílias, cujas demandas estão assim, totalmente descabidas. Todos os dias acontece dentro da escola situação que, quando a gente conta, muita gente pensa assim, mas é verdade isso ou é uma piada? Ou você está inventando? Eu falo, gente, nem um autor de novela mais criativo conseguiria criar o que acontece no dia a dia dentro de uma escola. É assim, pai e mãe querendo que a escola expulse uma criança porque o filho dela chegou em casa chorando, que foi chamado de bobo. Aí você fala, uma criança, que idade? 5 anos. Então, assim, imagina que seu filho chega e fala, eu estou triste que meu amigo me chamou de bobo. E seu filho tem 4, 5 anos. Você vai lá na escola falar, expulsa outra criança de 5 anos? Não, mas os pais estão chegando com advogado, com questões ali que você fala assim, o que é uma questão hoje, que para o gestor escolar está difícil? A família tem visto a justiça como parceiro e não a escola. E está sendo criado um clima de desconfiança com a escola, que a escola começa a não achar mais energia para dar conta disso. Muitas vezes porque eles leram que lá na Conchinchina, uma professora, que a gente nem sei se pode chamar de professora, realmente teve uma atitude inadequada, amarrou um aluno na carteira. Aí todos os pais de todas as escolas chegam achando que todos os filhos estão em perigo. Então, assim, vira um caos tão grande, a família está insegura, ao mesmo tempo essa família está mandando mensagem para a gente. Eu não consigo que meu filho queira estudar, que ele queira sair do videogame, que ele sinta prazer em montar um quebra-cabeça. Eles não querem descer para brincar no parque, não querem visitar a avó. Então, nós temos pedido de socorro hoje de professor, de gestor da escola, e das famílias também. Então nós chegamos num ponto que, como ninguém está conseguindo sentir que está cumprindo o seu papel ali na educação dessas crianças e adolescentes, as pessoas começam a procurar caminhos para ajustar essa situação. É aí que eu acho que a gente começa a ir para uma visão mais otimista, quando fica ruim para todo mundo e todo mundo pensa, não, a gente tem que arrumar um jeito de ajustar isso. O que eu acho que é o mais desafiador não é no sentido de que a gente tem que entender que a forma de criar os jovens agora vai ser radicalmente diferente, mesmo do que a gente foi criado. Ou seja, você deu um exemplo aqui do pai que acha que só consegue ter respeito do filho batendo nele, que é um exemplo extremo. Mas como que você que foi rejeitada pela escola e teve uma história de superação linda, tem aquela frase que circula muito na internet, tempos difíceis fazem pessoas fortes fazem tempos fáceis geram pessoas fracas. A pessoa que passou por uma superação, que é você, por exemplo, imagino que na sua escola você também tenha sofrido bullying. Às vezes é necessário, para criar caráter, para criar resiliência,
também passar por isso, passar por essa superação de certa forma? Ou a gente é capaz de criar uma geração que, por exemplo, eu lembro na minha infância, a gente tinha na escola, sempre tinha um com a perna quebrada, um com tapa-olho, outro com o braço quebrado. Hoje em dia não existe mais isso. Não, porque tudo, você põe um capacete, máscara, tudo. Mas isso é ruim? Ou a gente está criando as pessoas fracas, que vão gerar tempos difíceis? E a gente já está num momento... Porque... Depois eu vou ouvir a Thaís. Mas será que a criação dela foi de uma pessoa com mais facilidades na vida e que chega com outro tipo de cabeça? Ou seja, ela consegue valorizar o que você passou, mas ela não viveu. E será que quem viveu, por exemplo, porque eu lido com isso, às vezes meu pai também, será que a gente fica apaixonado pelo nosso sofrimento? Pelo fato... Porque todo mundo é apaixonado pela própria história, né? Mas não precisa ser sofrido. Então, porque assim... O que aconteceu, que eu falei no início, que a gente pendulou, isso. Onde está o equilíbrio? Aqui, nesse ponto em que eu ouço... Perfeito. Entendeu? Então, assim, que foi o que eu fiz questão de fazer com a Thaís. Inclusive porque, assim que ela nasceu, eu soube que eu não poderia arriscar para ter mais filhos. Até tentei adoção algumas vezes, acabou não dando certo. Mas eu queria conseguir criar a Thaís para que ela fosse independente e segura. E eu tinha medo que, sendo só ela, e pela minha história de tudo que eu passei, que eu tentasse super protegê-la. Bom, aí o que era? Por feeling eu fazia. Eu pude, felizmente, dar conforto, as melhores escolas, intercâmbio, assim, uma educação muito legal para ela, mas eu tinha certeza que a forma dela crescer segura ela tinha que enfrentar desafios. Então, quais são esses desafios que nossos pais não precisavam criar, porque era natural no dia a dia, mas nós precisamos criar? Isso, como que a gente cria pessoas fortes em tempos fáceis? Tá, então, a gente precisa garantir que, apesar dos benefícios e das facilidades que a tecnologia trouxe, a gente cria oportunidade para os nossos filhos desenvolverem essa base de habilidade que vai gerar resiliência, flexibilidade, determinação. E a gente tem tudo isso no dia a dia em casa. Por que nossos pais não precisavam parar e pensar? Como que eu vou fazer meu filho desenvolver paciência, foco, concentração, capacidade de lidar com frustração? Porque era parte do dia a dia. Se eu queria, por exemplo, eu amava, quando eu era adolescente, um programa de videoclipe que passava na TV Cultura todo sábado à tarde. Então, assim, se eu quisesse ver o videoclipe da música que eu gostava, eu tinha que esperar sábado, 4 horas da tarde, para assistir aquele programa. Só que sábado, 4 horas da tarde, às vezes a gente tinha ido visitar alguém, tinha uma visita em casa e tal, perdi o programa. E agora? Tem que esperar uma semana para sábado que vem eu assistir de novo. Ou ia ter futebol e meus irmãos e meus pais queriam ver futebol. Então eu não podia ver meu programa. E aí eu esperava o outro sábado e, sem que tivesse sido planejado, nós 4 irmãos, estávamos desenvolvendo paciência, capacidade de lidar com a frustração, porque assim, fiquei triste, mas vai passar, semana que vem tem de novo. Então, eu tinha que, depois, tá bom, pode alugar fita para ver o filme que você gosta, mas tem que ter o filme na locadora. A gente ia lá, não tinha. Tem um comediante norte-americano, não vou lembrar o nome dele agora, mas que eu já vi ele fazendo stand-up, que ele fala, na minha infância ninguém falava de mindfulness. Eu já era um guru de mindfulness e não sabia. Por quê? Porque eu pegava um ônibus e eu não tinha um celular pra ficar olhando. Eu ficava olhando as gotas escorrer na janela. Sabe o que era isso? Mindfulness. E aí confirma que eu te falei que a gente tem essas oportunidades. Uhum. Como que nós falamos para as famílias que a gente ajuda? Então, esse desenvolvimento de base de habilidades. A gente precisa criar momentos para eles experimentarem ali as sensações que vão ajudar a desenvolver essas habilidades. O tédio. O tédio é um deles. Responsabilidade compartilhada em casa. Não importa a estrutura que você tem na sua casa, se tem babá, se tem uma funcionária que limpa, outra que arruma. O seu filho, a sua filha, desde pequeno, precisa ter uma responsabilidade que é dela. Precisa ajudar a colocar a mesa, tirar a mesa, arrumar a cama, guardar o brinquedo. E aí, eles vão resistir no sentido de, que chato, eu não quero fazer isso. E aí que vem a diferença. Ao invés de ficar bravo, gritar, você tem que fazer, ou pega o chinelo e você faz. Não, você vai falar assim, ai filha, às vezes é chato, a gente não quer fazer, né?
Mas vamos lá, faz aí rapidinho que você já acaba. Ó, vou ajudar você, vou pôr um aqui, agora você coloca 3. Pronto, é sem precisar colocar medo ou bater, é você ouvir, reconhecer o sentimento. A gente fala muito isso em relação à lição de casa. Ai, meu filho chora para fazer lição porque ele não queria parar de brincar para fazer lição. E eu tento convencer e falo, no fim vira briga. Eu falo, pois é, para de falar um monte, não precisa ficar falando. Combina todos os dias, no mesmo horário, das 5 às 6 é hora de fazer a lição. Quando faltar 15 minutos, falta 15 minutos para o horário da lição. Chegou o horário da lição? É o horário da lição. Ah, mas eu não vou fazer. Então tá bom, é o horário da sua lição. Daqui a pouco vem, posso jogar videogame? Pode, depois da lição, lembra? Uhum. Lembra, filha, que é depois da lição? Ah, mas eu não quero fazer a lição. Não faz mal. Mas posso jogar videogame? Pode, depois da lição. Se você conseguir ser tão equilibrado e ser tão persistente quanto seu filho vai dar tudo certo. Mas a regra combinada não pode ser quebrada. Porque o que acontece geralmente? Os pais até combinam. Ah, só pode ir meia hora de videogame e depois que fizer a lição e depois que arrumar o quarto. Aí chega um dia e fala, ai, mas coitado, ele tá tão cansado, teve prova na escola. Ah, hoje pode, eu arrumo seu quarto, não precisa, faz a lição amanhã você faz. Aí no dia seguinte, nossa, ficou tão gripado, ai, que uma dó dele, tá com o nariz correndo, tá tossindo. Ai, mãe, posso ficar no videogame então? Ai, pode, filho, mas só hoje porque você tá gripado. E a gente vai tirando deles as oportunidades de ser, não é sofrido, parece sofrido para eles. E quando parecer sofrido para eles, a gente tem que reconhecer que é isso que os nossos antepassados não tinham, de reconhecer. Nossa, filha, é mesmo, você tá cansado, né? Ai, que chato ter que largar o videogame, é chato mesmo. E quando você reconhece, você tira dele aquela necessidade de te provar que aquilo é difícil. Ah, mas então posso não fazer? Não, tem que fazer, tá na hora de fazer. Reconhece a queda e não desanima, né? E cria essas oportunidades. Se tem dia, tem horário, não pode. O que nós falamos para as famílias? Momentos em que a tela é proibida. 2 espaços sagrados. Mesa de refeição e dentro do carro. Percurso de carro. Porque o percurso de carro é o momento de você ver a árvore, ver a cor, enxergar as pessoas, conversar. Não pode tela dentro do carro, porque você tira... Nossa, e agora a minha filha, a gente não deixa... Ela não tem tela, ela tem 6 anos e na nossa bolha... o cara mais citado nesse podcast é o Jonathan Haidt, acho que ele é mais citado em 10 entre 10 podcasts, já virou uma bíblia graças a Deus, na nossa sociedade de bolha, né? Então, realmente, ela não tem acesso a nenhuma tela de celular, porém, ela fica olhando a tela do Waze, que tá lá, né, no meio do carro. E a gente entendeu que aquilo tava dando ansiedade nela, porque ela fica olhando, agora vai virar aqui, olha lá, dá pra ver minha escola. Cara, é muito louco, né? Porque é muito atraente. Então, não é culpa deles que eles pedem mais 10 minutos, querem continuar na tela, porque a tudo tela ali tá no elevador. Exatamente. Mas se você no carro começar assim, vamos ver quem acha primeiro a letra do nome da vovó. Qual que é a letra do nome da vovó? É C. Então, vamos ver quem acha primeiro. Antigamente era a brincadeira do Fusca Azul, só que agora é mais difícil achar Fusca. Aí você tem que arrumar outro carro. Dependendo da faixa etária, você vai mudando. E a gente fala, tela dentro do carro deve ser proibida porque tira a sua capacidade de lidar com o tempo real. E por isso que as crianças estão impacientes, porque elas perdem a capacidade de lidar com o mundo real. Se você pensar em algum momento em que você não estava dirigindo, uma outra pessoa estava dirigindo e você estava no carro e entrou uma mensagem e você resolveu olhar lá, aquela mensagem. Aí você olha, fala, vou responder, responde. Daí você já pensava, vou aproveitar, vou mandar aquela mensagem que eu tinha. Já vou dar uma atualizadinha aqui naquilo que eu postei, deixa eu ver como tá. De repente você levanta a cabeça e você leva um susto do ponto que você está ali, você está chegando onde você ia. Você fala, gente, mas eu não percebi, parece que eu fiquei 1 minuto olhando para a tela. Total. E às vezes faz 20 minutos, meia hora. As crianças que ainda estão com o cérebro em formação, quando elas fazem isso, de ficar dentro do carro, perdendo total noção do tempo, não é só que emocionalmente elas ficam desequilibradas. A formação cerebral é prejudicada. Ai, meu Deus do céu. É o SOS Educação, o socorro. E fone de ouvido. E fone de ouvido por quê? Porque é a oportunidade que você tem para o seu filho, pré-adolescente, adolescente, não ter para onde fugir. Então,
Pode ouvir música no carro? Pode. Tem que ser... De todo mundo. Todo mundo ouvido. Não, mas essa questão agora eu fiquei preocupado porque nós adultos, moradores de São Paulo, eu sou refém do Waze. Eu levo a minha filha para a escola todo dia, eu vou com o Waze ligado. Quem mora em São Paulo, liga o Waze para tudo. Porque faz parte do nosso dia a dia e hoje ele já liga automático no carro, já aparece ali numa tela. E claro, em alguns momentos, a gente já percebeu, eu desligo, vai Alice, olha pro lado ali, falo pra minha filha, vem aí, vamos falar. A gente brinca de ver Cinquecento, que é o carro que ela gosta ali, e agora ela tá começando a ler as placas também, essa vira a nossa brincadeira. Mas, Roberto, isso que você falou é muito verdade, a gente acaba... E o Jonathan Haidt já tá falando, né? Não é só para criança que faz mal. Não, eu percebo o brain rot na minha cabeça. Eu percebo a minha diminuição da capacidade de atenção cognitiva de todo mundo, ao mesmo tempo que a gente vive nisso. Então, e o seu cérebro já estava formado quando você recebeu esse impacto tão grande da tecnologia? Sim. E a sua filha não, o cérebro dela ainda está em formação. Sim. E ele ficará deformado, mal formado, se ele não tiver as oportunidades de estímulo que ela precisa ter no mundo real. Sim. Então, é assim que a gente equilibra. Não precisa ser dolorido, embora para sua filha algumas vezes vai parecer dolorido. Eu não queria ter que colocar meu prato, minha caneca, meu copinho na pia. Sim. Ah, filha, mas vai ter que colocar. Pega lá e leva. Total. Que isso é seu. A gente tem, graças a Deus, esse cuidado e tem que ter cada vez mais, você que nos ouve também. Para fechar, você falou que eu fui impactado realmente pela transformação tecnológica com o meu cérebro formado, o seu também, mas você contou lá na sua história que você foi responsável por levar o computador para a escola. Levar essa tecnologia aí com muito entusiasmo. Que ponto da trajetória que a coisa desandou? Então, sabe o que é? É uma teoria minha, isso é realmente um pensamento meu, eu até quero ir atrás de, se alguém já foi estudar a comprovação disso, mas eu penso assim, que nós que somos adultos hoje, nós recebemos a evolução da tecnologia trazendo efeitos positivos e tornando nossa vida mais leve, possibilitando coisas que a gente nunca imaginou que seriam possíveis. Então, não precisar ficar numa fila de banco, meu Deus, isso é sensacional, eu amo isso. Uma outra coisa que para mim faz muita diferença, eu sempre li muito, eu amo ler, eu leio 5 livros simultaneamente. E eu lembro na época que eu ia para a faculdade, que era muito difícil para mim. Para mim é muito difícil, subir em ônibus, mas eu tinha que ir de ônibus e segurando livro, carregando bolsa de livros. E hoje eu ando com o meu Kindle, com não sei quantos livros eu tenho lá dentro, com um peso praticamente 0. Então, assim, tudo que nós recebemos de impacto da tecnologia foram impactos muito positivos que tiraram pesos que a gente nunca achou que a gente ia conseguir tirar. A possibilidade de, quero assistir um filme, tem milhares de opções ali na TV, não tem que ir na locadora e tal. E aí, a partir dessa sensação do quanto a nossa vida ficou mais leve, a gente quer oferecer a mesma coisa para os nossos filhos. Só que eles estão em desenvolvimento e eles precisam das oportunidades de experiências no mundo real que nós tivemos por falta de opção, mas nós precisamos dar para eles intencionalmente. A gente precisa pensar, não, ele precisa disso. E aí, eu continuo a ver a tecnologia com o poder que eu via lá em 1990 e poucos, quando eu comecei a levar para a escola, que é a possibilidade da personalização que parece impossível para a escola. Porque a escola, o professor continuará a ter uma turma cheia de alunos, cada um num ponto de desenvolvimento, cada um com uma necessidade específica, e a tecnologia é o recurso para eu conseguir. Se nós fôssemos aqui, nós dois, da 5ª série A, e estivéssemos aprendendo algum conteúdo aí de matemática, que a professora está ensinando todo mundo o conteúdo da 5ª série, mas eu tenho uma defasagem de um ponto que ficou lá atrás para mim, ali deficiente, e não deu tempo, porque eu fui passando, eu tirava nota, passei, e hoje eu não estou conseguindo aprender a equação, porque para mim falta razão e proporção, que eu não entendi lá atrás.
E você também não está conseguindo aprender a equação, mas a sua questão é outra. Você não entendeu, não conseguiu assimilar multiplicação. E aí, hoje em dia, sem a tecnologia, nós vamos ter que fazer a mesma aula de reforço, o mesmo conteúdo, do mesmo timing, mas com a tecnologia e principalmente com os benefícios que a inteligência artificial começa a trazer, que a gente já vê isso na escola, você e eu podemos entrar num aplicativo para estudar matemática e você vai ter atividades que ajudam você a reforçar multiplicação e eu vou entender razão e proporção. E eu não vou me comparar com você e achar que eu sou inferior ao outro colega que já está lá na frente e você não vai ficar preocupado também. Será que se eu fizer de novo, precisar mais, demorar mais tempo, vai parecer que eu não sou inteligente? Então a tecnologia é a nossa possibilidade de personalização. Então ela só entra em momentos específicos. Ela é a possibilidade de eu fazer uma pesquisa de um assunto que interessa para mim no mesmo conteúdo de língua portuguesa que a professora está ensinando para nós dois. Eu vou lá pesquisar a evolução da neurociência e você pode ir lá explorar liderança. E nós dois vamos estar estudando conectivos. Eu fico pensando, e eu pensei muito nisso quando a gente se conheceu lá em Austin, lá no SXSW Education, no ano 2024, do ano passado, eu ficava pensando, cara, sim, e da forma que eu vejo, além dessa personalização, é uma personalização potencializada, porque se a minha filha gosta hoje mais da boneca LOL, um belo dia ela vai ter a boneca LOL aqui num óculos ou em algum aparato que seja, que ela esteja sentada aqui e uma boneca LOL do lado dela vai estar ensinando a fórmula de Bhaskara. E ela pode perguntar e voltar. E aí ela vai aprender sobre a chegada do homem à Lua, ela vai estar junto com o Neil Armstrong lá. Descendo na Lua. É fantástico esse aprendizado. Mas o papel do professor nesse caso vai ser qual? Vai ser justamente promover o encontro, porque eu gosto de pensar que a escola, diferentemente do que muitas bolhas na internet propagam, de que a escola não evoluiu, pelo contrário, o que eu vejo é que a evolução ainda está em quem pensa a educação, sim, né? Mas ela é ainda de bolha, ainda é para uma elite. A questão é, eu já cheguei nesse ponto em outros papos aqui. Será que a gente vai ser capaz de trazer essa sofisticação da educação com momentos presenciais, momentos de troca de forma ampla? Ou seja, para quem é esse futuro, sabe, Roberta? Será que a gente vai ficar ainda mais distante de trazer para uma realidade de mundo para mais pessoas, assim, ou isso vai ficar restrito numa elite financeira ainda? Então, nós vamos precisar aprender a escolher os nossos líderes aí, né? Parar com... tem uma palestra que eu e a Thaís temos feito recentemente para gestores de escola, que a gente fala que nós vivemos a geração dos ismos, que é o individualismo, imediatismo e o extremismo. E a gente vai ter que procurar o equilíbrio para entender que o nosso foco precisa ser o melhor para a sociedade, o melhor da educação para todo mundo e não comprar briga, sair de grupo de família porque um votou para um candidato, outro votou para o outro. Gente, eu quero saber o que é que está sendo feito ali para a educação. E precisa ser um problema de todos nós. Sabe assim, a educação pública, embora a sua filha estude numa escola privada, o ensino público, pelo menos na cidade que você mora, também precisa ser uma questão sua de, pelo menos, acompanhar, saber como é que está, saber entender o que está sendo feito, não sair no vácuo criticando, porque professor... Muitas vezes a gente recebe mãe que manda assim, eu já falei para meu filho tirou nota baixa, não quer estudar, e eu falei para ele que se ele não melhorar, o ano que vem eu vou colocar ele na escola pública. Ele fala, mãe, ameaça, né? Mãe, escola pública não é castigo. Tem muita escola pública que é melhor do que algumas escolas privadas que alguém montou ali só porque resolveu que a escola dá dinheiro. Então, e a gente não pode olhar e falar, não, deixa lá ser ruim que vai ser um castigo para o meu filho. E tem muito professor de escola pública, que não para nunca de estudar
e que está lá tentando fazer o melhor, mas nós precisamos que as famílias que levam os filhos para a escola pública também ajustem a sua rotina para que essa criança, esse adolescente tenha os dois lados, que é o composto mágico, que é a parceria entre família e escola. Se faltar tudo, faltou tecnologia, faltou estrutura na escola, não tem livro, mas tiver bom professor e pais parceiros, essas crianças não terão limites do ponto que elas podem chegar. Agora, não é justo que uma pequena parte tenha acesso, né, a viajar o mundo ali com a tecnologia, ter as suas necessidades específicas atendidas com a personalização da tecnologia, enquanto outros não têm, porque daí a gente vai sempre colocar uma parte da população em desvantagem e esse eu tiro no nosso pé mesmo. O que é muito louco é que a tecnologia, essa possibilidade aí, vai ficar barata. O celular tá na mão de todo mundo. O que vai ser caro é justamente a experiência presencial que vai dar esse Então, ponto, e que só né? o ser humano pode fazer. Que Então, só... qual que é o papel do professor, Igual, você tinha me falado? A gente vê isso no ensino superior, né? O EAD democratizou o ensino, mas a que custo? Cadê a qualidade do aprendizado, Exato. né? E aí, o que só o professor pode fazer? Identificar qual aluno precisa do quê. Saber o que gera interesse em cada aluno que ele tem ali. Proporcionar, estimular, e hoje existe técnica para isso, trabalho em equipe, trabalho em grupo, interdependência positiva, que é a minha nota depende da sua nota também, de um trabalho que nós precisamos fazer juntos. E não é você fazer a capa e eu imprimir o trabalho, é a gente ali apresentar, cada um pegando o melhor de si. Então, isso só o professor pode fazer, ele será mais necessário, quanto mais a tecnologia evoluir, mais o ser humano será necessário, especialmente na educação infantil, que o brincar nos primeiros anos, a leitura é o remédio que cura e previne e evita dificuldade de aprendizagem, mas é um desafio muito grande hoje. A escrita à mão, no papel, forma conexões cerebrais, atividade física, a única maneira de criar novos neurônios. Então tem muita coisa que só o ser humano consegue proporcionar, mas essa parceria entre família e escola é fundamental em qualquer classe social, em qualquer nível de escola. Com expectativa positiva De que nossos filhos conseguem vencer desafios e enfrentar frustrações para que eles possam crescer. Amém. Né? Termino esse Inteligência Orgânica. Muito obrigado, Rô. Foi uma honra e um prazer aqui conhecer essa história, estar com você aqui nesse episódio e pensar sobre esse futuro com expectativa positiva, apesar dos indicativos pessimistas e realistas que nos jogam a realidade, mas nos dá um motivo para buscar a superação também, né? Porque senão, se a gente não tiver desafio, para que a gente vai viver? Exatamente. Né? Eu acredito também. Eu quero continuar ativa buscando caminhos para superar os desafios que a gente vai enxergando. Se não tiver desafio, não adianta nem levantar, para que acordar. Se você levantou e chegou até o final desse episódio, se você está conscientemente ouvindo isso daqui ou assistindo, deixe o seu like, siga o canal, faça aí as coisas que tem que fazer no Spotify, etc e tal. Esse foi mais um episódio do Inteligência Orgânica. Até a próxima. Valeu.